E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto e esse é meu segundo vídeo aí falando sobre fundações para o meu canal. Bom, nesse segundo vídeo eu vou estar falando sobre os tipos de fundações, certo? Se você não assistiu o primeiro vídeo, você pode acessar o canal aí, os vídeos do canal, e acessar o primeiro vídeo lá que eu falei sobre os fundamentos. Na verdade eu fiz uma introdução sobre o que a gente ia falar nessa série de vídeos, tá? Primeiramente eu tenho que falar desse tipo de fundações, que é para a gente estar na capacidade de carga delas, das próprias fundações, e também nos recalques, que aí depois no final a gente vai estar dimensionando cada elemento, certo? Então vamos lá, existem dois tipos de fundações, as rasas, né, ou diretas também, que são chamadas, e também tem as profundas, que são aí as mais utilizadas nesses edifícios bem altos. Normalmente são utilizadas nesses edifícios bem altos, tá? Então, na fundação rasa, eu tenho o que é que eu tenho? Eu tenho uma cota de arrasamento dessa fundação, ou seja, onde ela vai se apoiar, a minha fundação. Onde ela vai se apoiar essa minha fundação, ela tem que ser menor do que 2 vezes o lado menor da minha fundação. Ou seja, se eu tenho um bloco e o meu lado menor dele vale 1 metro, certo? Ele tem 1 metro, ou seja, ele tem que ser, para ele ser uma fundação rasa, ele tem que ter uma cota de, na verdade não é de arrasamento, me desculpe, é de assentamento, uma cota de assentamento de 2 metros, porque ele vai chegar na condição de que ele é menor 2 vezes o lado menor, ou seja, essa cota vamos explicar melhor, essa cota de assentamento, ela tem que ser menor 2 vezes a menor lado do elemento, entendido? Quando a gente estiver calculando um bloco e sapata, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, certo? E aí entra no cálculo de dimensionamento, porque eu quis definir fundação rasa com esse critério. Mas a fundação rasa ela tem a seguinte situação, ela não pode ser usada em solos assim com elevada porosidade, ou seja, com baixa resistência também, porque ela trabalha intensivamente com a área de tensão, a área de tensão desse elemento, ou seja, a tensão que vem do pilar ela é distribuída a partir da área da tensão desse elemento, que pode ser um bloco ou sapata, com o solo. Então a gente precisa de um solo aí mais coesivo, entendeu? Bom, então para começar a gente vai falar de bloco, que a gente está aí no slide já falando sobre blocos, né? O bloco ele pode assumir uma forma, digamos que meio robustica, né? E ele não leva em consideração o aço, porque ele trabalha constantemente na verdade intensamente a compressão, e ele normalmente não se usa o aço no bloco. Ele normalmente é o formato de digamos que um cubo, né? Esse elemento, e ele é muito usado, desculpa, ele é muito usado também nessas obras de pequeno porte aí com fundação direta, tá? A gente tem também as sapatas, que nada mais são elementos digamos similares aos blocos, só que elas trabalham com a intensidade assim, qual é a tensão que a sapata ela resiste. Ela resiste através de bielas de compressão. Essas bielas de compressão elas têm que estar, digamos aí que maior ou igual do que 30 graus, de acordo com a norma, certo? E são elementos que trabalham também com armadura. Diferente dos blocos, são elementos que trabalham com armadura. Então elas sofrem flexão e elas precisam combater essa flexão com a armadura, certo? A gente tem sapata circular, quadrada, retangular, corrida. Ou seja, a circular ela tem um diâmetro que esse diâmetro é o diâmetro que vai ser a minha base, a largura da minha base, certo? As quadradas elas são tanto a largura como o comprimento são iguais, entendeu? E as retangulares são diferentes um pouco. O comprimento é maior do que a base e elas têm que atender que o comprimento tem que ser 3 vezes menor ou igual menor do que a base, certo? Vocês podem acompanhar no slide aí que eu estou falando. Eu vou deixar esse slide para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, que é para vocês reverem também, baixar e rever o que eu falei, tá? Para vocês
assimilar melhor a ideia, certo? E tem essa pata corrida o comprimento delas pode ser maior 3 vezes do que a sua base, que a sua largura, na verdade, certo? Então eu fiz a introdução desses dois elementos. Também tem um radier também, que faz parte das fundações rasas. E quando você dimensiona, quando você está fazendo o pré-projeto ali, um pré-cálculo ali sobre qual tipo de fundação você vai usar, quando essa área de tensão, ou seja, quando você, por exemplo, usa sapatas para dimensionar a fundação de um prédio, e essas sapatas elas dão mais de 50% da área a ser construída, do local a ser construído, ela ocupa mais de 50%. Você pode estar pensando em fazer essa fundação em radier, certo? Porque o radier ele vai sair talvez um pouco mais caro, mas ele vai combater principalmente, ele tem uma função boa de combater recalques diferenciais. Isso é muito bom às vezes, em algumas situações quando tem recalque diferencial. Esse radier ele vai o que? Ele vai ser ligado entre todos os pilares, certo? Então ele não vai ter as vigas baldrame, certo? De ligando um bloco e outro, um sapato e outro. Então vai ser uma placa, uma laje e muito espessa, com espessura muito um pouco mais, bem mais grossa que uma laje convencional, mas é uma opção aí de fundações rasas. Agora a gente vai partir para a parte de fundações profundas, que a gente tem a estaca escavada mecanicamente, certo? É muito usual nas obras aí a gente ver as estacas escavadas, porque a gente tem uma precisão muito boa na escavação, porque ela me dá um ângulo de 90 graus perfeito com a perfuratriz. Isso acaba facilitando, e além de ser um trado mecanizado, que ele funciona com máquinas e não com a força humana, que no passado a gente tinha muito caso de usar trado manual, certo? Então, para falar das estacas escavadas, a gente vai começar com a estaca raiz, certo? Que nesse tipo de estaca a gente usa, não se usa o concreto, mas a argamassa. Isso, ou seja, isso aumenta também por acaso. Por que eu digo por acaso? Porque se usa argamassa, porque porque ela é injetada no fuste do furo, né, no fuste, e ela ao mesmo tempo que ela é retirada, ela é injetada o concreto, ou seja, então essa argamassa ela expulsa o material, todo o material que não é desejado desse fuste, ou seja, ele vai para fora. Como ela é escavada com água, essa água também ela tira todo o material, a terra, o solo que vai ser escavado. Por isso que ela é escavada com água. Então, a partir do momento que é injetado o concreto, a argamassa, é retirado todo o material, todas as impurezas. Com certeza fica alguma impureza no fundo do furo, mas isso é aceitável porque a gente usa coeficiente de segurança, certo? A estaca raiz ela é escavada com revestimento, certo? Ela é escavada com revestimento e ela, logo após a concretagem pelo próprio trado, ela então injetada a armação, certo? Temos também as estacas Strauss, né? Que ela é cravada com revestimento. Essas estacas Strauss é bom a gente ter conhecimento, mas ela não é uma estaca bem muito usada, mas é bom a gente ter esse conhecimento sobre essa estaca. Bom, ela pode ser recomendada acima do nível da água. Por quê? Porque ela é cravada, e ela é cravada com uma sonda que retira o material que está sendo cravado. Ou seja, mesmo que ela seja cravada, mas ela é retirada com esse material do furo, certo? E como é que acontece? O pilão bate a sonda e essa sonda vai retirando todo o material de acordo com o diâmetro ali da minha estaca. É feita a concretagem e depois é colocada a armação também. Aí a gente tem uma estaca pronta. É uma estaca bem simples e às vezes
precisa de uma mão de obra, digamos que não qualificada, mas de uma mão de obra específica, porque ela não é muito utilizada, certo? Então temos também a estaca Franklin, que a sua execução, como é que ela é feita? Ela é cravada com tubo de revestimento também, só que esse tubo ele é isolado, porque ele vai sendo cravado, porque logo depois da perfuração vai ser injetado o concreto, e esse concreto vai ser espalhado a partir do momento que eu vou tirar meu revestimento. Ou seja, eu cravo a minha estaca com um bate-estaca, certo? E no fundo do meu revestimento pode ser isolado com o próprio concreto. E esse concreto chega um certo momento que ele vai ser compressado. Logo depois desse furo, eu venho com o meu concreto próprio de toda a estaca. E depois que eu coloco a armação, aí que eu tiro o revestimento, e esse concreto ele é espalhado na lateral do fuste, certo? A gente também vai falar mais em outros vídeos, porque eu vou falar cada tipo de fundação desse, eu vou falar em um vídeo diferente. Em cada explicação, no final, vou ter um exercício. Pode ser um exercício de dimensionamento, desde a parte de geometria até a parte de armadura, e pode ser um exercício apenas de fixação, para a gente aprender a fixar como é que funciona o processo construtivo desse tipo de fundação. A estaca Strauss, por exemplo, eu vou focar no processo executivo dela, tá? Aqui a gente tem o processo executivo dela, aqui a gente tem o revestimento, certo? Tem o pilão, aí vocês podem dar uma olhada, quando você baixar esse material, vocês podem dar uma olhada melhor. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, tá? E tem a hélice contínua, a estaca hélice contínua, que é a mais usada na construção civil, é a estaca hélice contínua, pela sua facilidade de execução também, e pela sua alta resistência também de carga, certo? Ela é feita com trado contínuo, certo? Que ele é vazado no meio. Por quê? Porque depois do trado executado, da escavação feita, a retirada desse trado já vem sendo concretado o meu fuste, certo? E essa estaca ela tem de vários diâmetros, desde de muito baixos até altos diâmetros, em casos extremos de carga muito altos, certo? E ela atinge uma grande profundidade, até 33 metros, e pode ser executada abaixo do nível da água também, certo? E ela também não ocasiona vibração, como acontece na estaca Franklin, né? Certo? É o tipo de estaca mais usado na construção civil, e é bem recomendado. A gente vai aprender a calcular a geometria e também a armação, capacidade de carga também dessa estaca hélice contínua, que é a mais usada. A gente vai então focar nela, tá? Também a gente vai calcular a raiz e as pré-moldadas também a gente vai dimensionar. A gente tem um exemplo de um processo construtivo da estaca hélice no slide. É bem simples. Acontece a escavação aí, também tem a retirada do trado, já a concretagem, e depois o lançamento da armadura, e a gente tem a estaca acabada aí, certo? Nesse material que vocês vão baixar também, você vai ver maior detalhe. Tem a estaca ômega. A estaca ômega ela é bem interessante, ela não é usada também em casos extremamente específicos, que ela é uma estaca que ela meio, digamos que, para explicar melhor, ela é estaca tanto escavada como cravada, ou seja, ela é feita com trado, também um trado, só que esse material não é retirado, esse material prensado na lateral e no fundo, que vai sendo liberado, vai sendo cavado, certo? É como se fosse cravar, só que escavar, porque esse material ele não vai ser retirado. Isso que é a estaca ômega, e ela atinge uma alta resistência também, porque além dela ter uma escavação perfeita em relação ao trado, ela tem
um atrito ali no solo lateral e de ponta, ou seja, o meu solo fica bem compressado nas laterais. Tem as estacas pré-moldadas que eu vou ter que fazer alguns vídeos aí, especificamente para elas, que é a estaca de madeira, metálica e concreto, porque tem algumas particularidades dessas estacas, e também elas não são usadas apenas para fundações. A gente tem também contenções dessas estacas, tá? Um exemplo é a estaca metálica, que ela é muito utilizada em contenções de subsolo, por exemplo, e é uma ótima alternativa para esse tipo de situação, certo? E tem também a estaca mega, que ela é uma estaca, não é bem conhecida, não é bem familiarizada entre os estudantes aí, os amantes que estudam as fundações, mas ela é bem interessante, assim, digamos de falar, porque ela trabalha mais com reforço. Na verdade, eu não sei passar a informação correta se ela tem outra utilidade, mas o que eu sei até agora é que ela trabalha muito o reforço estrutural. A gente tem aí na imagem um macaco hidráulico aí, ele está fazendo o que? Uma compressão. Ele usa a própria estrutura, por exemplo, um bloco ou então uma viga de equilíbrio. Ele usa a própria contenção. A gente pode ver aí no topo do macaco que ele usa a própria contenção, a própria estrutura, na verdade, para cravar a estaca lá no final ali, ó. Esse equipamento é um macaco que é usado especificamente para essa situação. E essa estaca mega, ela é usada mais para reforço de fundações, certo? É bem utilizada. O professor Berberian tem um curso, o professor lá de Brasília tem um curso que ele fala em certos pontos dessa estaca mega, porque ele é um especialista também em reforço estrutural. É interessante vocês dar uma olhada no material dele. A gente tem também os tubulões, que tem dois tipos, que tem tubulão de céu aberto, tem de ar comprimido, certo? Os tubulões eles são usados em obras que são demandadas cargas mais elevadas, tipo pontes e prédios aí de muitos andares. Normalmente esse tubulão ele é isolado em apenas um bloco. A céu aberto ele pode ser revestido ou não, depende da coesão do solo. E em geral eles são realizados acima do nível da água, certo? Então é uma alternativa. E o de ar comprimido ele é feito com equipamento que para abrir um parênteses aqui falando sobre o tubulão de ar comprimido, inclusive em outros países esse tipo de fundação ele é proibida, porque o tubulão ele é necessário, diferente da estaca, ele é necessário que um operário ele desça no fundo do fosse, né, para alargar a base desse tubulão. Então é um perigo aí para a vida desse funcionário, às vezes, porque o solo, como é um solo imprevisível, sempre ele é imprevisível, há algumas situações que acabam o operário morrendo aí, como já aconteceu em algumas obras. E eles, para executar um tipo de fundação desse é extremamente segurança e não tem um fator assim que determine o quanto esse operário tem segurança ou não. Por isso que em alguns países foi proibido. No Brasil também se questionou a proibição desse tipo de fundação, mas pelo que eu sei ainda não foi proibido, certo? Então a gente tem um tubulão a ar comprimido com esse equipamento aí. Ele é feito com uma câmpula, e essa câmpula ela tem um sistema aí de ar para que o meu operário ele possa ter um sistema de respiração dentro do fuste, certo? E como esse local é confinado, há um momento que o funcionário pode passar mal, entendeu? Então, como essas fundações normalmente são profundas demais, isso pode acontecer algum problema com esse operário. Então é de extrema importância a gente saber desse conhecimento sobre tubulões a ar comprimido, certo? A gente tem também aqui o tubulão a céu aberto, que ele é escavado normalmente sem
um equipamento específico. E também é necessário a descida de um apoio aéreo para fazer o alargamento da base, que é onde essa base vai suportar as cargas, certo? E falando também, tubulões, ele não é considerado o atrito lateral dele, diferente da estaca. A estaca é considerada, no tubulão não. O tubulão eu considero a base propriamente dita desse tubulão para resistir à tensão que eu desejo, certo? Porque normalmente o tubulão ele é usado porque o solo acima é muito ruim e não é necessário levar em consideração esse atrito lateral, porque o solo é muito ruim. Então a gente procura pegar um solo mais coeso, melhor, mais resistente em profundidades maiores, certo? Então é isso aí, galera. Foi um prazer estar nesse segundo vídeo com vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Aqui embaixo tem a área de comentários. Você pode comentar, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, que eu vou responder todo mundo, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre capacidade de carga. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí os vídeos, que é pra gente estar compartilhando conhecimentos, ok? Muito obrigado, então até a próxima, valeu!